por que ela muda a cor do cabelo? Ela muda a cor do cabelo principalmente por causa da ação do calor no cabelo, que faz com que exista uma termooxidação da cor, ou seja, o calor ele oxida o pigmento, né? Seja ele natural como artificial mais, mas ele oxida esse pigmento fazendo com que o cabelo desbote. Olá, aqui Felipe Restini e nessa sala de aula de hoje eu vou te mostrar como conseguir fazer dar certo progressiva, com coloração ou com luzes. Sim, isso é possível ter uma cor deslumbrante com progressiva e é possível ter um super loiro com progressiva também. Então vamos lá? Olha só, e antes de eu te mostrar como fazer isso, né, como conseguir fazer dar certo, eu quero te contar como que eu cheguei nessa sacada que eu vou mostrar para você hoje. E isso aconteceu logo que saíram as progressivas e eu já era naquela época reconhecido pela minha especialização em saúde capilar. Eu comecei a fazer progressiva, até porque naquela época não existia todo o conhecimento sobre progressiva, era um negócio muito novo e enfim, eu comecei a fazer. E a verdade é que a gente começou a ver que a progressiva não se dava muito bem em cabelos com coloração, porque desbotava demais essa coloração, muitas vezes a coloração acabava não pegando até, e também em cabelos loiros, porque o loiro mudava de cor, ou senão a gente não conseguia clarear esse cabelo direito depois da progressiva, né? E aí o que aconteceu foi que as minhas clientes da época me desafiaram, principalmente as loiras, me desafiaram falando: e aí Felipe, você é super especialista em saúde capilar, em tratamento, em cabelo, tem até um livro escrito sobre isso. E aí, você precisa arrumar uma forma da gente conseguir ter loiro, conseguir ter coloração com progressiva. A gente quer progressiva e a gente quer cabelo com cor deslumbrante. E isso foi um grande desafio, foi um desafio lançado pelas minhas próprias clientes. Então eu fui lá, sentei e falei: eu não levanto daqui enquanto eu não tiver uma solução para isso. E foi o que aconteceu. Eu sentei e comecei a tentar entender por que é que a progressiva não dava certo com coloração e nem com luzes. E a verdade é a seguinte, ó. Aí eu comecei a pensar o seguinte: a progressiva ela muda de cor, principalmente por que a progressiva muda a cor do cabelo. E a verdade é que sim, a progressiva muda a cor do cabelo. Mas por que ela muda a cor do cabelo? Ela muda a cor do cabelo principalmente por causa da ação do calor no cabelo, que faz com que exista uma termooxidação da cor, ou seja, o calor ele oxida o pigmento, né? Seja ele natural como artificial mais, mas ele oxida esse pigmento fazendo com que o cabelo desbote. E mais do que isso, o calor faz com que a cor do cabelo fique mais quente, ou seja, fique mais amarelada, fique mais alaranjada, o que já também entra na questão dos loiros. É por isso que o cabelo loiro, quando você faz a progressiva, ele faz isso. Então existe toda uma reação, e principalmente no calor, com o ativo da progressiva, que acaba fazendo a oxidação dos pigmentos do cabelo. Então sim, muda de cor. Tem como resolver isso? Tem como a progressiva não mudar de cor? Sim, tem jeito. Através da termoproteção, ou seja, usar protetores. Tem um outro vídeo que eu falo sobre isso. Se você quiser procurar aí no meu YouTube, no meu Facebook, você vai achar. Mas, o que acontece? Eu falei: gente, isso daqui um pouquinho mais complicado, porque se a cor já está bonita, ela vai ter uma leve mudança, ela vai ter um pouco de oxidação, mesmo que você tome todos os cuidados, um pouquinho vai acontecer. E aí eu pensei: então é fácil, é só a gente pegar e fazer a cor ou as luzes depois da progressiva, certo? A gente evita a mudança de cor pela progressiva e consegue ter o resultado que a gente quer. O problema é que aí a gente começou a perceber que mudava um pouco a textura do cabelo depois da coloração
e depois das luzes. E aí a gente ficava imaginando que a progressiva saía. E você também deve achar isso, que a progressiva, quando você faz a coloração depois, ou a coloração ou as luzes depois, que a progressiva sai. E aí depois eu pesquisei bastante e vi que ela não sai. E eu vou te explicar o porquê, cientificamente. A progressiva não sai. Mas existia um outro problema ainda. Mesmo que a progressiva não saísse, a gente tinha muita dificuldade para clarear ou para... dificuldade em clarear e colorir depois da progressiva. Isso acontece? Sim. Acontece. E aí eu fui tentar entender por que a progressiva deixava difícil o clareamento, deixa difícil a coloração, e se a progressiva não sai, e eu vou te explicar por que ela não sai, o que acontecia que mudava essa textura do cabelo. Primeiramente, por que a progressiva não sai? Eu não sei se você sabe ou não, mas a progressiva ela tem uma ação no cabelo muito específica, tá? Geralmente a progressiva ela é um aldeído, como eu também explico em uma outra sala de aula que eu dei somente sobre os ativos, os tipos de progressiva, você pode procurar aí. Mas o que acontece? Como que é a ação da progressiva no cabelo? Não sei se você sabe, mas nós temos o cabelo, ele é formado por algumas ligações ali de queratina que mantém a estrutura do fio ali, né? Mantém essa estrutura do cabelo do jeito que a gente conhece. E existem dois tipos de ligação, 3 na verdade, mas o que interessa pra gente em progressiva são as ligações de sulfeto. Deixa eu pôr aqui a cor que é a ligação de sulfeto, que são as ligações de enxofre. Tá? Já deve ter ouvido falar em ligações de enxofre. O que acontece é o seguinte, o cabelo ele tem essas pontes, essas ligações, né, entre uma queratina e outra ali, que é o que forma o conglomerado que a gente conhece como cabelo. Então, essas pontes de sulfeto, elas são maleáveis, então você pode fazer escova, por exemplo, né, escova normal, você tem uma mudança de forma, né, o escova ou babyliss, você muda a forma do cabelo, só que a hora que você coloca água, ela volta à forma natural. E o que faz voltar o cabelo para essa forma natural são essas pontes de sulfeto, são essas ligações de sulfeto, essas ligações de enxofre, que é o que dá a estrutura do cabelo, né? Então, se o cabelo é crespo, ondulado, cacheado ou liso, o que determina isso são as pontes de sulfeto, certo? Então, um desenho bem simplificado seria isso daqui, tá? Aqui a gente tem o cabelo e lá a gente tem essas ligações, como se fossem cabos de aço ligando duas estruturas grandes, tá? E ali tá ligado. E aí, ela é maleável, então você consegue esticar o cabelo e ele acaba sempre voltando para a sua forma inicial. E aí, para você ter um alisamento permanente, o que acontece? Olha só que bacana. Vem aqui a progressiva, tá? E rompe essas ligações aqui, né? Muito parecido com o que acontece com o tioglicolato, o aldeído também faz isso, né? Tanto o aldeído como o tioglicolato, que pode ser o tioglicolato de amônio, que é o mais comum, você já deve ter ouvido falar, né, dos alisamentos com amônia, e tem também o tioglicolato de aminopropil, que é um outro tipo de tioglicolato, um pouquinho mais brando, menos agressivo, mas funciona igual ao tioglicolato. E aí, tanto o aldeído, ou seja, a progressiva, o tioglicolato, ele vai agir no mesmo lugar do fio. Aonde? Aqui, ó, nas pontes de sulfeto, fazendo o quê? Rompendo essas pontes. E aí, quando rompe essas pontes, o cabelo ele fica sem uma forma definida. E aí é que entra, nós cabeleireiros, vamos lá e, olha só, realinhamos o fio. Nós realinhamos o fio na forma que a gente quer, ou seja, alisa. E aí, depois que o cabelo está na forma que a gente quer, nós vamos lá e religamos
as pontes de sulfeto numa posição diferente do que elas estavam ligadas anteriormente. No caso do tioglicolato, por exemplo, essas pontes são religadas através de um produto que chama-se neutralizante. E no caso da progressiva, do aldeído, quando o cabelo seca, ele volta, o que acontece quando o cabelo seca? O aldeído sai do cabelo e as pontes de sulfeto são religadas na nova forma. Então, você tem o cabelo aqui, a gente vem com a química que rompe as pontes de sulfeto, e aí o cabelo com as pontes de sulfeto rompidas, ele não tem uma forma definida, a gente define essa forma, a gente realinha o cabelo e a gente vem com a secagem, no caso da progressiva, e religa essas pontes na nova forma. É por isso que o cabelo, então, ele fica permanentemente alisado. Só que o que acontece? Como a gente mexeu na ponte estrutural do fio, por mais que a gente lave e coloração, luzes, não vai mudar a forma desse cabelo, porque essas pontes aqui elas só vão ser quebradas através de uma química que consiga quebrar elas. Então, quando você faz luzes depois da progressiva ou coloração depois da progressiva, essas pontes aqui não vão ser mexidas. O cabelo não vai voltar, tá? Ele vai continuar liso, vai continuar na forma que você deixou. Aí você pergunta para mim, Felipe, mas acontece que quando eu faço as luzes, quando eu faço a coloração, o cabelo volta. E a verdade que eu tenho para te dizer é o seguinte, o cabelo não volta. O que acontece que muda essa textura então e que parece que ele volta? O que acontece é que, principalmente o descolorante, né, mas a coloração um pouco também, ele tem um certo nível de agressividade, de abrasividade. E eu não sei se você sabe ou não, toda progressiva é lotada de derivados do petróleo, de óleo mineral, petrolato, algumas substâncias derivadas do petróleo. E essas substâncias, elas estão ali para quê? Para fazer com que o cabelo ele fique polido, ele fique com aquele visual super brilhante, com aquele escorrido super brilhante. Isso daí, o derivado de petróleo, ele não mexe na ponte estrutural, ele se agrega na fibra capilar por fora, fazendo com que tenha um brilho maior e tudo mais. É como se fosse uma maquiagem, né? Você pega, por exemplo, um rosto que tem muita espinha ou que tem muita imperfeição, vai lá e coloca um corretivo com uma base e você tem uma pele mais brilhante, mais jovial, sem mostrar esses sinais de expressão. É mais ou menos isso que o derivado de petróleo, o petrolato, o óleo mineral que está presente em grande quantidade nas progressivas, faz com o cabelo. Ele dá essa maquiada no cabelo. Então deixa eu te mostrar um pouco melhor como isso funciona, essa questão do petróleo. E olha só, o petróleo é um grande vilão quando você vai fazer a junção de coloração ou luzes com a progressiva. Por quê? Olha lá, ele impede o clareamento. Então, o que acontece? O petróleo está lá, esse derivado de petróleo está lá. Lembra que ele é uma maquiagem? E quando você, por exemplo, se você pegar uma pele maquiada e for colocar um tônico nessa pele, vai adiantar alguma coisa? Não, não vai. Por quê? Porque o tônico não consegue, ele vai ter que passar pela maquiagem para atingir a pele, para penetrar a pele e conseguir ter um resultado. A mesma coisa acontece no cabelo. Então você tem ali uma maquiagem, né? Um petróleo, olha só esse esqueminha aqui, ó, tá vendo? Essas bolinhas pretas são justamente os derivados de petróleo que aderem na fibra por fora, aderem nas cutículas do cabelo e não sai tão facilmente. E aí o que acontece é que ele impede a ação das outras coisas. E ele também impede o alisamento. Então se a pessoa tem muito costume de usar produtos com derivados de petróleo, o que acontece é que se você for fazer uma progressiva, a progressiva não vai funcionar tão bem nessa pessoa. Por quê? Porque esse derivado de petróleo vai bloquear, ele vai hipermeabilizar o cabelo.
né? Vai deixar o cabelo impermeabilizado. É justamente o derivado de petróleo que dá essa impermeabilização nos fios. E o que são então esses derivados de petróleo? Ele pode vir como óleo mineral, mineral oil, você pode olhar no rótulo atrás, você vai encontrar o mineral oil, e como petrolatum são as duas formas mais comuns. Existem, não lembro se 11 ou 13 substâncias derivadas do petróleo que você precisa evitar e precisa saber que essas substâncias são as substâncias que fazem esse bloqueio no cabelo para o cabelo não reagir, para a química não conseguir chegar no cabelo, tá? E aí o que acontece? Quando o cabelo está com esse petróleo, está com esse derivado de petróleo, existe... A ação acontece da seguinte maneira. Quando você vem, por exemplo, com o descolorante no cabelo que tem o derivado de petróleo, o que acontece? Ó, o descolorante ele tem um poder de clareamento, certo? Esse poder de clareamento é o quê? É o poder que ele tem de oxidar o pigmento natural ou o pigmento artificial. Então ele vai entrar no cabelo, vai expandir ali as cutículas, vai penetrar e vai começar a oxidar, vai começar a destruir esses pigmentos. Para quê? Para conseguir o clareamento. E aí o que acontece? Você pega e coloca o descolorante no cabelo que está lotado de derivado de petróleo. E aí o que ele vai fazer? Ele vai começar a detonar. Mas ele vai começar a detonar o quê? O derivado de petróleo. Então olha só, ele vai a primeira camada, a segunda camada, a terceira camada e finalmente ele chega no fio e começa a descolorir o fio. Mas o que acontece? Toda a química, existe um tempo de ação que ele tem. Você prepara o descolorante e ele está lá no pote bonitão. É o descolorante com o quê? Com o oxidante. O oxidante é o que vai fazer o descolorante fazer o trabalho dele de descolorir. E aí, quando existe uma quantidade limitada ali de oxigênio, né? De oxidante. E aí, a hora que ele mistura, ele já tem uma ação super rápida, né? Ele começa a abrir o cabelo, ele começa a ter a ação dele de fazer. Então ele faz assim, uou! E aí depois, com o tempo, vai acabando esse oxigênio e o descolorante vai diminuindo a sua ação, o seu poder de clareamento. E o que acontece? A hora que ele dá esse boom, que é no começo da reação ali, então você misturou, colocou no cabelo, é a hora que o descolorante dá o boom de ação química dele. E o que acontece? Esse boom você gasta com a destruição do petróleo e não do clareamento do cabelo. Então o que acontece? O cabelo começa a clarear num ponto em que o descolorante já está perdendo a ação de clareamento dele. É por isso que o cabelo não consegue clarear. A mesma coisa acontece com o alisante. O alisante ele acaba sendo, digamos assim, diluído, porque ele vai começar a ter uma ação química aqui, ó, no petróleo. A hora que ele chega no cabelo, ele já está diluído e com menos ação, certo? Até porque se você pega e faz a escova, ele já vai embora antes mesmo dele conseguir penetrar no fio mesmo. Então o que acontece é que ele não alisa, né? A mesma coisa ali do clareamento. Então, se tem o derivado do petróleo, o que ele vai alisar? Ele vai alisar o derivado do petróleo, ele não vai alisar o cabelo. A ação dele vai estar na onde ele está com contato, né? E o que acontece? Para você ter clareamento, não adianta você pôr o descolorante aqui e o cabelo aqui. Eles precisam estar em contato, assim como o alisante precisa estar em contato com o fio para que a reação aconteça. E além disso, e aí como você tem ali uma camada, uma película de derivado de petróleo, o descolorante não consegue chegar no cabelo, então ele vai usar grande parte da ação dele, do poder dele de clareamento, ele vai acabar usando para destruir o petróleo. A hora que ele chega no cabelo ele já está mais lento, ele já não está com 100% do poder que ele tinha. E o alisante é a mesma coisa, ele vai se ver numa parede, numa barreira de derivado de petróleo e não vai conseguir fazer o alisamento do jeito que deveria. Ele até consegue alisar um pouco, porque ele consegue penetrar um pouco, só que ele tem esse bloqueio aqui. Há algum tempo atrás existiu um derramamento de óleo na costa brasileira. Não sei se você viu ou se você chegou a tocar em petróleo, mas a verdade é que o petróleo, a hora que você toca nele, ele gruda na pele de uma maneira que ele não sai mais. Ele só sai quando né, a gente faz a nossa troca natural da epiderme, né? Quando essa epiderme sai
ele leva o petróleo junto. Senão não sai, não adianta você coloca sabão, é uma coisa muito difícil de sair. E se é um derivado de petróleo, ele tem mais ou menos, ele mantém essa característica do petróleo, né? Óleo, você sabe que óleo, mesmo óleo vegetal, óleo de cozinha, né, que é óleo vegetal, é um óleo muito menos aderente, muito menos, que gruda muito menos nas coisas, e mesmo assim quando você está com a mão oleosa, né, com a mão engordurada, não é fácil você pegar as coisas escorregam, e você precisa ali lavar, muito bem lavada essa mão para tirar isso daí. Imagina um óleo mineral, um óleo derivado do petróleo, ele tem uma ação essa ação de grude muito mais intensa, né? E o que acontece também? Quando você vai colocar um tratamento no cabelo, ou seja, o cabelo não está legal, ele está ruim, aí você vai lá e alisa ele ao invés de tratar. O que acontece? Visualmente o cabelo vai ficar bonito, porque ele tem esse derivado de petróleo, mas por dentro dessa película de derivado de petróleo, o que acontece? O cabelo ainda está destruído. E aí depois você vai querer tratar esse cabelo, e o que vai acontecer? O tratamento vai tratar somente os derivados de petróleo. O tratamento nem consegue ultrapassar essa barreira aqui do derivado de petróleo. Ele fica só aqui nessa película do derivado de petróleo, então o tratamento ele funciona 0%. Tá? 0% se tem derivado de petróleo nesse cabelo. O descolorante ele vai funcionar ali de 40% a 60%, ou seja, muito pouco. E o alisante, se tiver derivado de petróleo, também vai funcionar ali aproximadamente 40%. Então é muito, né? É muito pior a ação dessas químicas e do tratamento quando o cabelo tem esse derivado de petróleo. O derivado de petróleo ele realmente impermeabiliza o cabelo, não deixa com que ele reaja a outras coisas. E outra, uma maquiagem, né? Então, se ele é uma maquiagem, com o tempo, é por isso que dizem que com o tempo a progressiva sai. A progressiva não sai, o que sai é essa camada de petróleo aqui, que acaba revelando como o cabelo realmente está, como o cabelo realmente já estava lá para trás, né? Então, e tá tudo bem, não tem nada de errado as progressivas terem isso, mas o que tem de errado é você não entender que isso acontece e principalmente não saber o que fazer ou não fazer nada para isso. Então, como que a gente elimina? Como que a gente elimina essa camada de petróleo para você conseguir clarear esse cabelo que tá com progressiva e também colorir esse cabelo que tem progressiva ou, quiçá, tratar esse cabelo que está com progressiva. E a primeira coisa que você vai fazer para eliminar é lavar este cabelo. Exatamente, lavar esse cabelo. Você vai lavar esse cabelo com um bom shampoo antes de fazer, por exemplo, você fez a progressiva, vai fazer uma descoloração, uma luzes ou uma coloração ou um tratamento, você vai lavar esse cabelo antes de fazer isso. Vai lavar muito bem lavado, sem esfregar o fio para não dilacerar as cutículas, mas você vai ali massagear no sentido das cutículas, né, no sentido raiz pontas, e vai dar uma bela lavada nesse cabelo, de preferência com um shampoo de limpeza profunda. Felipe, o shampoo de limpeza profunda não vai tirar a progressiva? Não. O shampoo de limpeza profunda, ele age somente nas cutículas. Ele não vai mexer aqui, ó, nas pontes de sulfeto que você realinhou. Né? As pontes de sulfeto foram realinhadas lá no interior do córtex. Aqui, ó, o shampoo de limpeza profunda, ele age, ó, só aqui, ó, só na superfície do cabelo, ó, só nas cutículas. Então o shampoo de limpeza profunda não tem poder de tirar. O que ele vai tirar? Ele vai tirar os derivados de petróleo e vai revelar como o cabelo realmente está. Agora, se você fez um bom trabalho de alisamento com a progressiva, mesmo que você tire a camada de petróleo, o cabelo vai estar muito bem alisado, o cabelo vai estar bem tratado e ele não vai dar tanta diferença assim, tá? E o que acontece? Ao lavar, você retira essa camada aqui, lavar geralmente com shampoo de limpeza profunda, a não ser que o cabelo esteja muito danificado, aí você pode usar um shampoo reconstrutor, que ele vai dar conta de tirar isso daqui também, mas de preferência uma limpeza profunda, que aí é a certeza que você tirou tudo. E a outra coisa que você vai precisar
é um método, uma técnica para você conseguir clarear melhor esse cabelo, para você conseguir ter uma aderência melhor da coloração, né? E existe uma técnica, principalmente para clareamento, que é a CCAC, que significa clareamento consistente com aplicação consciente, que o quê? Leva em consideração toda a estrutura do fio para você conseguir clarear até 3 tons a mais do que você está acostumado. E essa CCAC, essa técnica, ela leva em conta aquilo que eu falei anteriormente, que para clarear você precisa ter contato entre cabelo e descolorante. E não sei se você já se ligou nisso, mas o cabelo ele é cilíndrico, como essa caneta aqui. E o que acontece é que como ele é cilíndrico, olha só, não adianta você colocar o descolorante só em cima, porque os lados e a parte de baixo do fio fica sem descolorante. E mesmo que você passe embaixo e em cima, os lados ficam sem descolorante. E principalmente, ó, nós temos ainda um empilhamento de fios. Você nunca pega uma fileira única de fios ali para fazer a descoloração, as mechas ou, quiçá, a coloração. Então você tem fios sobrepostos, aí você coloca embaixo, coloca em cima, e esse fio do meio aqui, ó, ele fica sem produto, sem contato do descolorante, sem contato da coloração, fazendo com que ele não clareie tanto, com que ele não pegue tanto a coloração. Então essa técnica de clareamento consistente com aplicação consciente é justamente o que faz isso daí. E uma dica para você, a técnica CCAC ela tem uma série de passos e várias coisas que você precisa prestar atenção, mas para você melhorar o seu resultado já rapidamente, se você levar em consideração que os fios estão sobrepostos, que o fio é cilíndrico e não é tipo uma folha de papel, e você, na hora de colocar o descolorante ou de colocar a coloração, você espalhar bem isso daí entre os fios, né, espalhar bem o produto, tanto o descolorante quanto a coloração, espalhar bem entre os fios, deixar os fios mais espalhados ali no papel ou na cabeça da sua cliente, você vai conseguir uma ação muito mais efetiva e vai conseguir um resultado muito melhor. Mas o que você precisa lembrar sempre é que, e aí entramos num resumo aqui, né? O alisamento, a progressiva, mexe na ponte de sulfeto, tá? Rompendo ela e religando ao secar. Quando esse aldeído sai, ele volta, as pontes de sulfeto são ligadas na nova forma. E você tem que entender que é um derivado de petróleo que impede o clareamento, impede o alisamento, impede o tratamento, e é isso que você precisa prestar atenção e não deixar a sua cliente usar. A sua cliente ficar usando produtos, principalmente produtos de living, produtos de shampoos, condicionadores, máscaras que tenham esse tipo aqui. Existe uma lista de 11 a 13 substâncias derivadas do petróleo, inclusive tudo isso está no Método Lisos, que é um curso sobre progressiva que eu faço, e que além de tudo isso, além de você entender tudo como acontece exatamente as reações no cabelo e tudo mais, existe um passo a passo detalhado para você conseguir fazer loiros com progressiva, né? Luzes e progressiva no mesmo dia, sem danificar e sem quebrar, e obviamente sem mudar a cor da coloração, sem mudar a cor das luzes e tudo mais. Tá? Então você precisa entender essa questão do petróleo, precisa saber como eliminar ele, e quando você entende isso, a coisa fica até que mágica, porque você vai entender o que está acontecendo com o cabelo, você vai poder explicar para a sua cliente e você vai ver também como que está realmente ali o produto que você está usando, o método que você está usando para alisar, se ele está legal ou não. Porque se você lavar e o cabelo voltar, não significa que você tirou a progressiva, significa que a sua progressiva já não foi tão boa lá atrás e que o que estava disfarçando essa progressiva eram os derivados de petróleo. Então o derivado de petróleo, como eu desenhei aqui, tentei desenhar aqui uma caveirinha, ele é um grande vilão. Apesar de trazer um resultado esteticamente bonito na hora em que faz a progressiva, ele pode ser um grande vilão, porque ele não vai deixar você clarear, ele não vai deixar você alisar a próxima vez, ele não vai deixar o tratamento entrar, e você vai simplesmente fazer uma maquiagem. E aí eu te pergunto, você quer entregar um trabalho que é uma maquiagem e não um trabalho aprofundado e que tenha um resultado duradouro para sua cliente? Talvez seja por isso que, se for o seu caso de não ter agenda cheia ou
da sua cliente, de você não conseguir fidelizar a cliente, isso pode ser um dos motivos de não fidelização de uma cliente de progressiva. E se você prestar atenção nisso, você vai começar a melhorar o seu trabalho, vai começar a entregar um cabelo melhor, consequentemente a sua cliente vai gostar, vai voltar, vai fazer com você mais vezes e isso vai fazer com que você tenha ganhos melhores, com que você tenha a sua agenda cada vez mais cheia, que as suas clientes virem suas fãs. E vamos que vamos! Essa foi a sala de aula sobre derivados de petróleo, sobre progressiva, coloração e luzes. E estamos chegando ao final. Eu quero que você, se você estiver me assistindo pelo YouTube, assine o meu canal do YouTube, clica ali na sinetinha para você receber notificações de novas aulas, novos conteúdos como esse. Tem também algumas aulas práticas que eu faço de vez em quando. Se você estiver me assistindo pelo Facebook, vai lá, curte a minha página para você também receber as notificações. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Até a próxima sala de aula. Um grande abraço e sucesso sempre!